Olá, olá! Estamos falando hoje aqui de escatologia aplicada. O que seria isso? Então, não é escatologia teórica, sabe como é que é? Eu, por exemplo, não gosto de escatologia, né? Eu acho muito teórico, assim, e muitos detalhes, muita informação. Aqui a gente está falando de como o conhecimento do tempo do fim pode nos ajudar a viver uma vida piedosa e santificada hoje. Então, o que você faria, meu irmão, se você conseguisse enxergar que estamos mesmo no tempo do fim, se você enxergar que a grande tribulação é real e pode te atingir? Olha, a diferença entre a escatologia teórica e a aplicada é que o objetivo de aplicar é transformar nossas vidas hoje. Então, me desculpem os irmãos da linha da escatologia teórica, mas vamos aqui nos limitar a alguns poucos pontos escatológicos, enfatizando a aplicação disso em nossas vidas hoje. Primeiro ponto, então, dos irmãos que gostam de escatologia teórica: estamos vivendo o final dos dias do Império Anglo-Americano? Será que vai cair os Estados Unidos, como creem que está acontecendo? Será que isso representa também a queda de Babilônia, que corrompeu o mundo com o vinho da sua porneia? Então, aplicando isso em nossas vidas, a palavra de Deus diz: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, povo meu. Então, há uma aplicação prática aqui que está falando de não amar o mundo, de não amar a Babilônia, tudo que representa, desde o consumo, desde das glórias do mundo, como fala, o desejo dos olhos, a cobiça dos olhos, a vaidade. Então, sai da Babilônia, se desliga o teu Wi-Fi, desliga o teu smartphone, entendeu? Vamos procurar ter a cultura do reino de Deus, a comunhão entre os irmãos com simplicidade, singeleza de coração, menos shopping, menos coisas caras, menos necessidade de ter dinheiro, sempre mais pro lado da simplicidade, da gratidão ao Senhor. Amém? Sair da Babilônia. Ponto número 2 da escatologia aqui: o surgimento do anticristo é através dos 10 reis. Então, aí o pessoal fica focando: quem são os 10 reis? Eu não penso que seja interessante ficar focando em detalhes, né? Mas assim, alguma coisa é importante. Então, nós temos aqui, por exemplo, a questão da besta com as 7 cabeças, e depois vem a 8ª cabeça. Então, quem são as 7 cabeças? São 7 reinos ou impérios históricos que foram sucessivos desde o Egito até Roma. E depois de Roma, na modernidade, nós tivemos esse império que vigora até hoje, que é o anglo-americano. Mas aí, caindo a 7ª cabeça, nós vamos para a 8ª. E essa é a última, que são os 10 reis. Então, aplicando sua vida, o que você faria se os Estados Unidos cair e você vê surgir os 10 reis? Terceiro ponto: a manifestação dos 10 reis após, então surge propriamente dito o anticristo, que vai ser um chifre desses 10 reis aí. Então, esse é um sinal muito importante, diz ali tanto em Apocalipse 13, o início ali, quanto Daniel 20, se você quiser verificar, né? Então diz assim, foi-lhe dado grande boca, ou boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Será, irmãos, que isso já seria uma abominação no local santo? Eu sei que muitos estão aguardando a reconstrução do templo em Jerusalém como um sinal profético, certo? Que daí a besta, o anticristo, vai estar lá em Jerusalém, então. Mas
Então, deixa eu perguntar, irmão, enquanto não reconstruir o templo, você não vai mudar a sua vida? Você está esperando esse sinal profético? Mas e se essa blasfêmia já fosse a abominação no local santo? Porque, olha, ele vai direcionar com ondas sonoras, blasfêmias e maldições contra Deus e contra o seu tabernáculo. Mas veja bem que no Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja, o templo de Deus. Se você nasceu do Espírito, você é um templo de Deus. E coletivamente a igreja é uma casa espiritual e vai ser atingida por essas ondas de agressão verbal, de blasfêmias e maldições e ameaças, e todo tipo de desgraça vai sair dessa boca para nós. Então, revisando aqui, nós temos as 7 cabeças históricas da besta, a qual última ainda está em vigor, mas vai cair e vão surgir os 10 seis. E destes 10 seis surge um outro chifrinho que se torna o principal e que tem a boca que profere blasfêmias. Bom, aplicando em nossas vidas, Jesus diz assim, vigiem e orem para que possam escapar de todas estas coisas, certo? Jesus está dando um conselho. Basicamente, ele está te dizendo para você se revestir da armadura de Deus, para suportar o dia mal. Olha o que diz o texto de Efésios 6, lá pelo versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você vê que a armadura de Deus pressupõe que você vai estar orando e vigiando todo o tempo. Essa é a condição de você estar revestido de Cristo. Você está vigiando e orando em sintonia com o Espírito todo o tempo. Bom, ponto número 4. Qual é o destino dos crentes durante a grande tribulação? Então muita gente crê que vai ter o arrebatamento, certo? Que você não vai ver nada disso, que não é um problema para você de jeito nenhum, mas eu não creio nisso, irmãos. Eu creio que o povo de Deus será dividido em 3 grupos. Primeiro, há sim um livramento, certo? Que há uma promessa lá em Apocalipse 3:10 que o Senhor vai guardar. Se você guardar a palavra da perseverança, Ele vai te guardar. Mas há também um grupo que vai para o martírio, vai dar vida pelo testemunho. E isso também diz Apocalipse 6, lá pelo versículo 9 e 10, que há ainda um número de mortos a serem completados ali, que vão dar a vida pelo testemunho. E também tem uns que vão para o cativeiro, que é a tribulação, que aí diz em Apocalipse 7:14 que estes vieram da grande tribulação. E Deus vai secar suas lágrimas, porque não foi fácil. E eles tiveram que alvejar suas vestes no sangue do Cordeiro. Bom, sobre o livramento, ponto número 1. Qual o pressuposto aqui, irmãos? Tribulação é normal, mas o escape também é normal. O Senhor quer dar o livramento, mas é necessário obedecer. Tanto que a palavra diz para nos achegar confiantemente ao trono da graça, para receber misericórdia, graça, para socorro no tempo oportuno. Então é assim, se você tem se achegado ao trono da graça, você vai receber socorro. Seja para sua luta no dia a dia, na família, no emprego, na saúde, na igreja, em todas as áreas da sua vida. Se achega ao trono da graça. E para o tempo do fim também, irmão. É só você estar com o Senhor, e o Senhor vai estar conosco em tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você habita, irmão, no esconderijo? Você habita mesmo? Você está lá em espírito? Você descansa? Tem descansado à sombra do Onipotente? Você diz ao Senhor:
todo o tempo, todos os dias, que Ele é o teu refúgio, fortaleza? Irmão, vamos ser sinceros aqui, ó. Você busca a presença de Deus, você tem dito ao Senhor que uma só coisa você pede, que é habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e ter os seus olhos iluminados, sabendo que é do alto que vem o teu socorro, que do alto vem a sabedoria para a sua vida, que vem a palavra da fé que vai te fortalecer e abrir caminhos para fazer as águas brotarem no deserto, irmão, para você seguir de glória em glória, de força em força. É nesse lugar, é no templo de Deus hoje. Esse é o nosso chamado, irmão. Se você está nesse lugar, você vai ter livramento de Deus agora e no tempo do fim também. Sobre esse livramento, irmãos, veja bem, e se o Senhor tiver algo diferente de um arrebatamento? E se o Senhor propor que você escape, que você fuja? Então o Senhor fala, fujam para os montes, orem pela sua fuga, vigiem para fugir ou escapar destas coisas. A mulher fugiu para o deserto. Eu sei que para nós que somos modernos, pós-modernos, a gente vive em cidade, a ideia de fugir para os montes é um absurdo, né? Eu sei disso. Mas e se essa é a palavra do Senhor para nós? Olha aí, irmãos, ó, fuga diante da perseguição. Então na Bíblia tem vários momentos. Moisés fugiu, Davi fugiu de Jerusalém por causa de Absalão, José, Maria e Jesus fugiram para o Egito, Pedro, depois que Pedro foi libertado pelos anjos, ele ficou na prisão lá? Não, ele fugiu. Paulo fugiu pelo cesto lá, descendo pelo muro de Damasco. Elias fugiu de Jezabel. Jeremias, então várias e várias vezes os homens de Deus tiveram que fugir. Então, para quem crê, fujam para os montes. Ponto número 2. Uma parte do povo de Deus vai para o martírio, com certeza. O Senhor, basicamente, ele diz isso para os discípulos ali, né, em Marcos 10:38, né, quando eles pedem para o Senhor ali, não, Senhor, só quero ficar à sua direita e à sua esquerda. O que Jesus diz? Vocês tomarão do meu cálice? Então, irmãos, eu arrisco dizer aqui que alguns irmãos tomarão do cálice do Senhor. O cálice do Senhor é dar vida em testemunho. Então, nós estamos aqui com a imagem do livro dos mártires. Isso é um fato histórico, irmãos. Em toda a história houveram aqueles que deram a vida. Até hoje, isso acontece em muitos países. Os irmãos dão a vida pelo testemunho. E isso não é uma honra para todos. Eu acho que alguns irmãos vão ter essa qualidade, um inteiro coração para o Senhor, né? Então está escrito aqui em Apocalipse 20, fala daqueles que foram decapitados por causa do testemunho, e isso em contexto do tempo do fim. Então diz aqui que eles não adoraram a besta, eles não adoraram a imagem, eles não receberam a marca, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo. Mas tem um terceiro grupo, que é o grupo dos que amaram o mundo na cara dura. O amor do Pai não está neles. Eles amaram o mundo, amaram o século. Muitos irmãos que estão nessa caminhada de ganância, amor ao dinheiro, querem ser famosos, querem ser bonitos nesse século, querem consumo, coisas, status, fama, glória do mundo, Babilônia. Então tá aí, ó. Aos que amam o século, resta a tribulação. Efésios 5, 36 e 37. Qual é o intuito do Senhor com a igreja? Ele quer nos santificar, tendo purificado pelo lavar por meio da palavra de Deus. Se você tem uma mácula, uma mancha, você pode ser lavado, irmão, por meio da palavra de Deus, da graça, do Espírito. Deus quer apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha. Em Judas 1:24 fala assim, né? Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeços e nos apresentar sem mácula e exultantes, ou seja, com alegria perante a sua glória.
Então, se você tem dúvida, irmão, sobre como você faz para tirar suas manchas, né, tem uma tabelinha aí dando umas dicas, mas a dica é o seguinte: Deus é poderoso para nos apresentar sem mácula. Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. Se você tem um tropeço na sua vida, resolve isso agora, antes da grande tribulação. Porque o Senhor, Ele promete aos que se prepararem, o Senhor dará vestes sem manchas. A sua noiva já se preparou. Foi dado. Ela recebeu do Senhor linho fino, brilhante e puro, irmão. Essa é uma coisa que você recebe de Deus, mas você tem que fazer a sua parte. O que acontece se amamos o mundo e nos embriagamos em Babilônia, né? Então, consequentemente, estaremos com as vestes manchadas e vamos precisar lavar e alvejar as vestes. E eu creio que a tribulação será o lugar de lavarem e alvejarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que é Apocalipse 7,14, Malaquias diz que quem suportará o dia da sua vinda, porque ele será como o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. Então é isso, irmãos. Escatologia aplicada como conhecimento do tempo do fim pode nos ajudar a viver já hoje uma vida santificada, piedosa, com devoção a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, na comunhão do Espírito Santo. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus!